Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez, e aqui é o nosso quadro, de terça-feira, que é o conteúdo da lição dominical para a classe pertinente aos jovens. Alguns ministérios acabam por conta do número, unir as duas classes, como é o caso do meu ministério. De momento, está sendo juntada as classes. Anteriormente já teve tempo de ter duas classes distintas por conta do número de participantes ali, tanto de jovem como adolescente. Porém, agora, de momento, estamos aí unindo as duas classes, justamente por conta dessa possibilidade. Porém, estaremos hoje vendo o conteúdo da lição Jovem Sois Forte, porém, aqui no canal A Voz Clama no Deserto, também estou propiciando, estamos proporcionando para você que é adolescente, também conhecer a lição que seria tratado na sala de aula, que é tratado na sala de aula do adolescente, mas que no teu caso, você que tanto no meu ministério como em outro ministério, não está podendo ter acesso a esse conteúdo, porque estão estudando conteúdo juntamente com jovens, o que um ou outro não tem nada de errado, a palavra de Deus, e alcança tanto um como o outro o entendimento, e mais, porém, estaria aqui propiciando dando a você mais este conteúdo aí, mais uma lição que diz respeito ao adolescente, da palavra de Deus. Estamos até tratando aqui, deixa eu ver se é o 4, aqui é o 4. Estamos tratando aqui, no caso do tema central, deixa eu só... Davi, de pastor de ovelhas, a rei de Israel. Teopraxia, fé e ação em meio à diversidade da vida. Então, você estará aqui nos jovens conhecendo a questão de Davi, e na classe dos adolescentes a questão voltada aí ao povo de Israel, tá bom? No caso aqui de momento, estaremos conhecendo o conteúdo então da lição número 7, a ser tratada no próximo domingo na classe de aula. Não deixe, caro jovem, caro adolescente, de estar participando da classe de escola dominical. Se você, de repente, tem algum compromisso, marcou algo para o domingo, porque você trabalha a semana, louvado seja Deus por isso, e você no final de semana acabou marcando um passeio, uma viagem, glória a Deus por isso. Porém, se você estiver em casa, não está viajando, não tem nenhum compromisso pela manhã de domingo, reserve esse tempo para estar na classe de aula, fortalecendo os laços da sua comunhão com a igreja no geral, mas particularmente ali com a classe do jovem, a classe do adolescente, e ao mesmo tempo, enquanto esteja fortalecendo essa questão, também vai estar ali aprendendo a palavra de Deus. Tempo certo, caro jovem, caro adolescente, que Deus ele quer fazer de você um instrumento em suas mãos. O que ele espera de nós é disponibilidade.
para que isso aconteça. E um dos fatores que mostramos ao Senhor, né, e que revelamos essa disponibilidade justamente quando há um interesse nosso, particular pela leitura, pelo estudo, por estar numa sala de aula. Isso tudo vai externar, né, realmente aquilo que está palpitando no seu interior, né, de ser um instrumento na mão do Senhor. E você vai ser. Se você mostrar essa disponibilidade para Deus, esse desejo, estar buscando a face do Senhor, certamente tudo vai corroborar para que isso aconteça. Tá bom? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ainda que viemos aqui falar de Davi, né? Davi ele servia seu pai ali, né? A sua família, cuidando das ovelhas do seu pai. Porém, isso não discorda nem antagônico ao que eu acabei de falar. Porque Davi, ainda que estava cuidando das ovelhas, Davi era um jovem que tinha intimidade com Deus. Um jovem que salmodiava a Deus. Um jovem que, dentro da coletânea de Salmo na Bíblia, 150 Salmo, uma boa porção, uma boa porcentagem dos salmos são de Davi. Isso só mostra o quanto intimidade tinha Davi, né, com Deus. E por essa intimidade com Deus, Deus tinha por certo que achar um coração ali disponível, né, para ser usado como ele foi usado na mão do Senhor. Vamos estar agora então orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Queremos também, Senhor, te pedir a tua bênção durante esse momento, pedir também a tua bênção sobre cada jovem, sobre cada adolescente, e pedir, Senhor, para ti também que o Senhor venha salvar muitos jovens, muitos adolescentes, inúmeros, de forma inumerável, Senhor. Traz, Senhor, para a tua presença, usa como o Senhor assim desejar, e faz de cada um deles, Senhor, um instrumento em tuas mãos. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da lição número 7, não tinha, está aqui na tela, né? Forjado, Davi, forjado por uma perseguição implacável. Isso já dentro do tema já nos traz aqui uma lição, né, caro jovem? De que ainda que sejamos, que venhamos a nos consagrar ao Senhor, ainda que tenhamos em nosso coração desejo de sermos instrumento na mão do Senhor, ainda assim isso não nos vai, né, tirar a possibilidade de percalços, né, de perseguição, de levantes. Isso não vai nos eximir desses fatores ou desses fatos. Desse fato. E isso aconteceu com Davi, não foi poucas vezes. Durante toda a carreira, como diz Paulo, também de Davi, foi assim. E todas essas perseguições, todos esses percalços, caro jovem, só tem um objetivo em comum dentre eles, que é o aperfeiçoamento, o amadurecimento. E oxalá que esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento venha chegar ao mesmo alvo que o mesmo resultado que chegou na vida de Davi. E qual foi esse resultado? De um homem totalmente dependente de Deus. Dependente de qualquer coisa, independente dos enfrentamentos, dos inimigos, dos desafios de Davi. Davi sempre colocava Deus à frente, em primeiro lugar, porque sabia que somente Deus é que poderia calcar os pés dos seus inimigos. Assim não é diferente nem comigo e nem com você, meu caro adolescente.
Vamos estar conhecendo o conteúdo, então. Texto principal: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é uma promessa que o Senhor deixa para cada um de nós, diante da nossa carreira, diante de tudo quanto o Senhor venha nos usar dentro desse contexto do reino de Deus, né? Precisamos aguardar, ter paciência, confiança no Senhor e aguardar o tempo do Senhor, aguardar a manifestação do Senhor em nossas vidas durante essa trajetória. Em meio às perseguições e adversidades, resumo da lição, Davi foi sendo preparado por Deus para a missão que a ele estava reservada, mantendo sempre fiel e íntegro. Nós observamos isso, caro jovem, nós observamos isso justamente quando, com respeito ao ofício de Davi. Qual era o ofício de Davi? O ofício de Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele escreveu o Salmo 23, né? Baseado na experiência de vida comum que ele tinha como pastor, pelas realidades concernentes a esse cuidado e ao desafio a essa área comum. É isso que precisamos entender também, caro jovem. Que na nossa vida comum surgirá desafios. Como houve em Davi. Davi vai e escreve o Salmo 23. E ele diz, dentre esses versículos do Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, o cuidado e o tratamento das ovelhas, né, já gerava em Davi essa esfera, e ainda assim ele depositava sua confiança em Deus. Porém, Davi era apenas pastor de ovelha. Fato este contundente, tanto quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o urso. Não houve espada, não houve arco. Foi com a fé dele em Deus. Deus deu, ele promoveu, né, essa vitória exclusivamente a Deus diante de Saul, antes de Golias. E quando foi para enfrentar Golias? Aí eles quiseram colocar armadura nele, que ele não houve ali como, ele não conseguia andar com aquela armadura, ele foi pelos meios comuns, né, e pela experiência que ele tinha como pastor de ovelhas. Ele enfrentou Golias com pedras que ele usava para defender as ovelhas dos animais ferozes. Então Deus, a princípio da sua escolha e do nosso caminhar cristão, ele quer que nós esperemos plenamente no Senhor. E que, independente do recurso que tivermos em mão, a vitória nos garantida por Ele, pelo nome do Senhor. Porque Ele disse: eu não tenho espada nem escudo. Que Ele diz, melhor dizendo, Ele disse que eu irei a ti nem com espada nem com escudo, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. E isso deu a vitória a Davi. Porém, é claro que temos que entender que diante do dia a dia de Davi, mais na frente, como vimos na lição 4, ele foi comissionado como chefe de 1000 à frente do exército. Ali já não era mais da funda. Ali era colete, ali era espada, ali era escudo que Davi usava. Então, diante disso, Davi ele foi sendo, né, aperfeiçoado, amadurecido, preparado, não só para assumir a posição pela qual Deus já tinha separado ele como rei, mas também, ainda como rei, ele está à frente do campo de batalha. Sempre está à frente do campo de batalha. E esse preparo, essa capacitação de Davi foi justamente esses enfrentamentos que ele teve, que foi forjando a Davi.
como são as circunstâncias da nossa vida, que vai nos forjando como servo de Deus, na compreensão, né, que nesse mundo teremos aflições, como disse o Senhor Jesus, mas que nós prossigamos tendo bom ânimo, porque ele disse: eu venci o mundo. Texto bíblico, 1 Samuel 19, 1:7, e falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e eu estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. Eu falarei de ti a meu pai e virei o que houver e o anunciarei. Então Jonas falou bem a Davi, de Davi a Saul seu pai, e disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Foi o que nós comentamos na lição 4. Enquanto Saul tinha Davi como inimigo, Davi, na verdade, era o seu amigo, era o seu companheiro de batalha, era um servo fiel, prudente, era um aliado dele, e não um inimigo. Proporcionando vitórias que eram creditadas justamente ao seu reino. Porque após a sua alma na mão e feriu os filisteus. Porque pôs, olha só, a sua alma na mão e feriu os filisteus. Observe que antes de Davi assumir o trono, Davi ele guerreava as guerras de Deus, as guerras do Senhor, sem se preocupar com a questão justamente da sua profecia, né? Da questão dele assumir o reino. Essa questão não virou a cabeça de Davi. E Davi ele continuou, né, com equilíbrio espiritual, sem se deixar envaidecer por aquilo que Deus já de antemão tinha prometido para ele. Então, não é diferente conosco, caro jovem, caro adolescente. Deus tem ricas promessas para nós, como tem ricas promessas também no particular de cada um de nós. Em meio a essa realidade, o que precisamos fazer é como Davi, é continuar a nossa carreira sem deixarmos nos envaidecer e se achar melhor de quem quer que seja. Aí diz, continua Jonas falando para Saul: e fez o seu um grande livramento, olha só, não foi Davi, a todo Israel, tu mesmo ouviste e te alegraste, olha só, porque pois pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonas e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou a Davi a Saul, e este esteve perante ele como dantes. A história de Davi foi marcada por uma perseguição implacável. Desde o dia em que o gigante Golias tombou ao chão, a vida do jovem foi ameaçada por postura enciumada do rei que buscava de todas as formas matá-lo. Vimos essa questão na lição número 4. Se você ainda não acompanhou conosco essa reflexão, é um vídeo de aproximadamente lição número 5, melhor dizendo. Se você não acompanhou, não viu esse vídeo, guarde um tempo, prepare um tempo. É um vídeo que teve 60 minutos, porque nós estamos tratando aqui de conteúdo da lição dominical, que só a sua leitura caberia aí, contabilizaria aí o tempo aproximado aí de 20 minutos, 25 no máximo, se só lêssemos. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor nos concede, nós fazemos comentário aqui, porque estamos também no momento de reflexão. E tão logo, e é um período de aprendizado, é uma lição aqui, não é uma mensagem. Então, pode chegar a 60 minutos, oxalá poderia chegar mais, mas a gente sempre tenta pôr até no máximo esse tempo, eu creio, para que você possa ouvir. Você não precisa ouvir os 60 minutos quando o vídeo for de 1 hora.
Você pode ouvir 10 minutos, 15 minutos, depois mais para frente continua usando os outros 15 minutos e por aí vai. Se você conseguir aí não esquecer do que você aprendeu olhando, por certo, mesmo que faça isso, ainda você terá bom proveito. Então você pode estar vendo a lição 5 dentro desse primeiro parágrafo aqui da introdução, foi justamente a lição 5 que nós tratamos disso. Continuando uma jornada que parecia fácil, no momento da unção ao reconhecimento como rei, se tomou um caminho completo de dificuldades, se tomou um caminho repleto de dificuldades e flagelos impiedosos. Esse aqui já nos traz, caro jovem, adolescente, uma realidade da questão de sermos de Deus. Da questão de fazermos a única melhor escolha, que é servir a Deus, que é ter comunhão com o Senhor. Não há nada, não há nenhuma outra escolha melhor do que essa. As demais escolhas, elas serão bênção dentro desse princípio desta melhor escolha, de comunhão com Deus. Se temos comunhão com Deus, o emprego o Senhor há de nos abençoar, dentro da nossa casa o Senhor há de nos abençoar, dentro do nosso cotidiano o Senhor há de nos abençoar, e na nossa individualidade, na nossa intimidade com o Senhor há de nos abençoar. Porém, ainda tudo isso seja um fato, frente ao que a palavra do Senhor nos diz e nos deixa o exemplo de homens que tinham comunhão com Deus e os benefícios disso, ainda assim também a palavra de Deus, diante desses mesmos exemplos, nos mostra a realidade que as dificuldades elas não desaparecerão. Não haveremos de andar sempre em águas brandas. Não tem posso até arriscar, me perdoe se eu me enganar, mas é difícil ver, ou não tem praticamente, se eu posso dizer categoricamente, mas vou deixar em levante aqui, mas quase que certo que todos quantos serviram a Deus dentro dos seus ofícios acabaram por sofrer. Porque até mesmo Paulo ele escreve para nós como cristão que aquele que quer, né, servir ao Senhor de forma piedosa padecerão perseguições. Então a unção, que é a presença de Deus em nós através do seu Santo Espírito, e a capacitação para fazer a obra do Senhor segundo a vocação que Ele nos deu e segundo os dons que Ele vem a nos dar para dentro de cada finalidade deste corpo que somos membros, ainda assim isso não nos eximirá daqueles que até dentro do nosso meio venha se colocar como um obstáculo, como um ofendículo. Foi o caso aqui. Em todo o tempo, Davi, ele era bênção para Israel, bênção para Saul. Porém, ele, por conta de um ciúme, passou a perseguir de forma implacável Davi, e Davi, ainda que tinha unção, né? E a questão dele futuramente ser o rei de Israel, isso fez com que ele ainda tivesse um caminho aí de dificuldade, flagelos impiedosos. Nesta lição estudaremos essa importante área da vida humana, o desenvolvimento diante das diversidades, que são um deles, né? É uma pedagogia de Deus. É uma das pedagogias de Deus, que é o aperfeiçoamento. A outra pedagogia de Deus, com respeito aos flagelos dessa vida, as perseguições, as dificuldades, as crises, as enfermidades, caro jovem, também tem o seu lado dentro dessa pedagogia do Senhor, para trazer aqueles que estão no mundo, que estão sobre uma vida de pecado, para a sua presença, como nos diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 33, a partir do versículo 14. Você pode, querendo, estar lendo ali, quando Deus até dá sonhos, visões e até coloca numa cama de enfermidade. Então, para aquela pessoa, por determinadas pessoas, a enfermidade, a situação que ela está passando, pode ser um caminho pelo qual o Senhor está usando,
dentro do tratamento do Senhor para conosco, frente ao amor que Ele tem por cada um de nós, para nos trazer para Ele, para compreender que a nossa vitória, que a nossa comunhão, né, que a nossa melhor escolha é estar servindo ao Senhor e ter uma comunhão com o Senhor. Primeiro ponto, uma perseguição implacável. Quando a fuga é necessária. Ao ser escolhido por Deus e ungido por Samuel, Davi passou a ter em sua vida a presença do Espírito. Essa condição foi decisiva, desde o embate com Golias, passando pelos episódios de aplacamento da era de Saul, pelas inúmeras batalhas travadas defendendo Israel, pelo momento de grande luta, bem como pelos períodos de paz e descanso, foram sempre envolvidos em uma espiritualidade cultivada pelo desejo de intimidade com Deus, como foi dito. E é interessante que dentro desse contexto geográfico, vamos dizer assim, desses percalços de Davi, encontramos aqui Saul, mas temos até da sua própria família, como foi o caso de Abisalão. Então observe que de todo dia, de todo lado vai vir tiro, vai vir bala. O que nós precisamos é ter o escudo da fé conosco, para aplacar e derrubar, minar as setas do inimigo, a seta de Satanás, para tentar nos tirar da presença do Senhor. As perseguições foram se intensificando e obrigando Davi a iniciar uma época de constantes fugas a fim de salvar sua vida. Mesmo temente a Deus, fiel ao rei, dedicado em proteger o povo de Israel, íntegro e humilde, as maldades de Saul se intensificaram e a morte se tornou uma possibilidade nítida. Foi tão impactante esse período para Davi, caro jovem, que a Bíblia diz que ele teve um momento de fraqueza. Poderíamos considerar assim, o qual todos nós podemos passar por esse período, ainda que menor que seja, ou pelo tempo que seja, de deixarmos de confiar no Senhor. Davi, diante dessa perseguição tão implacável, em que ele viu, né, a questão da sua vida a ponto de perder, ainda que ele tinha uma promessa de Deus, e aqui abro um parente, como tem aquele ditado, aquele que tem promessa de Deus morre. Depende. No caso de Abraão, no caso de Davi aqui especificamente, não. Davi tinha uma promessa de ser rei de Israel. Então, ainda com toda essa perseguição implacável de Saul, Deus guardou Davi. Porque tinha uma promessa. Então, quem tem promessa de Deus não morre, depende qual é essa promessa. Se ela for para o tempo presente, ele não vai morrer. Porque Deus é fiel e a sua promessa em Deus são sim. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor, fecha parênteses. E por conta desse aplacamento, da intensificação dessa guerra, caro jovem e adolescente, todos nós, ouvintes da palavra de Deus, diz a Bíblia que ele procurou recorrer a um rei dos filisteus. E por não dar certo ali, ele se deu uma de louco, subiu nas paredes, babou pela barba. Foi um momento ali de que Davi acabou, ainda que estava fugindo de Saul, ele confiou por um tempo, deu livramento até diante da iminência de Saul estar ao ponto de pôr a mão sobre ele. E diante disso, Davi, por esse período, ele foi buscar socorro dentro na casa, né, no reino de um ímpio, de um inimigo de Israel, pelo qual ele até derrubou o gigante Golias, que era o filisteu. Porém, o que diz? Por que isso aconteceu? Porque isso é uma realidade. A Bíblia quer nos trazer essa realidade. Ainda que somos de Deus, ainda que cultivamos uma intimidade como Davi cultivava com o Senhor, teremos percalços, teremos tribulações, perseguições, mas o que nós precisamos fazer é continuar confiando no Senhor. É continuar tendo por certo que as suas promessas
e que a sua palavra se cumprir em nossas vidas. Como disse Davi, está feito no Salmo, que o justo ele pode até cair 7 vezes, mas Deus, ele colocará ele de pé. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Continuando aqui, as perseguições foram se intensificando. Finalmente Davi, um pouquinho abaixo aqui, tá bom, parágrafo. Finalmente Davi precisou deixar tudo para trás e se pôs em uma jornada ainda incerta, em busca da sobrevivência para um dia reivindicar o seu lugar no trono. Para termos uma ideia de quão feroz era a perseguição imposta por Saul, no início da fuga, Davi foi ajudado por Aimeleque, o sacerdote. Por esse motivo o rei ordenou que uma linhagem inteira de sacerdotes fosse morta em Nob, além de mulheres e crianças. Em busca de Samuel. Porém, precisamos voltar. Esse último parágrafo fala de outra realidade. Que ainda que somos de Deus, até os nossos acabam sofrendo por conta da nossa comunhão com Deus. Porque quando o inimigo não consegue nos atingir, busca atingir aqueles que temos afetos. Não é Deus que faz isso. Que o Senhor nos guarde desse mal, de atribuirmos a Deus determinadas situações que acontecem com aqueles que amamos. Mas também acontece porque eles, de vez de se unir a nós em fé, buscam persistir na dureza dos seus corações. E acabam sendo aí, vítimas. Até mesmo sem ter qualquer participação maldosa, como foi o caso da Aimeleque. Aimeleque fez pela persuasão mentirosa de Davi, naquele período em que Davi disse estar a serviço do rei quando não estava. E quando foi chamado por Saul, morreu 85 sacerdotes, e não se contentando somente com isso, Saul mandou também dizimar toda a cidade ali de Enob, dos sacerdotes ali. Mulheres, crianças, animais, até mesmo crianças de colo. Segundo ponto, em busca de Samuel. Após ser salvo da morte do perverso plano de Saul, por meio da intervenção de Mical, Davi fugiu para Ramá em busca de Samuel. Lá, chegando, abriu o coração, contando tudo o que ocorrera ao profeta. Ao ouvir atentamente aos conselhos do velho amigo, o acompanhou até Naiote, ainda em Ramá. Aqui temos um importante ensinamento para todos nós, como é bom termos em nossa vida pessoas tementes a Deus, nós podemos confiar, abrindo o coração, a esperar de sábias palavras e bons conselhos. Em seguida, tomado de fúria, Saul enviou várias comissões de mensageiros até Naiote para capturar Davi, mas, chegando ao lugar, onde começaram a profetizar. Por fim, o próprio rei foi até lá ver o que estava acontecendo. De igual forma, também profetizou, pois o Espírito de Deus veio sobre ele, o que deixou muitos surpresos. 2 importantes lições temos aqui. Primeiro, nenhuma perversidade ou intenção maldosa pode prevalecer diante do poder de Deus. Segundo, o Senhor é soberano e usa quem Ele quer. Até mesmo o cruel Saul, nesse momento, foi tomado pelo Espírito e profetizou. Terceiro subponto, na angústia nasce o irmão. Na complicada história envolvendo Saul e Davi, chegou um tempo em que já não havia mais possibilidade de paz e aliança. Rejeitado por Deus, cometendo uma série de injustiças, afrontas e até profanando o que era sagrado, os últimos dias do rei, outrora admirados, se encaminhavam para um final trágico. A intercessão de Jonatas já não tinha mais efeito. Ao rei só interessava a morte do desafeto. Já era perceptível a todos que o príncipe reconheceu no amigo legítimo ao trono de Israel. Sua lealdade pertencia ao homem segundo o coração de Deus, que a essa altura se pôs em fuga para Ramá. Como fora difícil o dia de Davi, como foi preciosa a amizade cultivada com Jonatas. Então nós observamos que o tema é que Davi foi forjado diante das perseguições. E esse ser forjado, observamos aqui, que não foi só questão de estar preparado para os embates,
mas reconhecer a necessidade de um ombro amigo, a necessidade de que muitas vezes haveremos de recorrer àqueles mais experientes, àqueles que pode nos trazer um conselho, né, amigável, um conselho de fé, um conselho de irmão, um conselho fundamentado na palavra de Deus. Isso é de suma importância, porque é nesse momento que encontramos e passamos a conhecer aquele que realmente, né, nós podemos contar frente a esses comuns desafios que todos nós temos. As perseguições, as tribulações. E essa experiência, ela não será como um depósito para ajudar a outros, a consolar a outros. E aqui Davi encontrou Jonatas. Ao voltar de Ramá para Gibeão, tiveram a oportunidade de se despedir, confirmar a aliança de bondade. A palavra de Deus constantemente nos fala acerca do valor da verdadeira amizade e dá exemplos de parcerias edificantes. Lembremos de que, na adversidade, o verdadeiro amigo se mostra presente. Se eu não estiver equivocado, nós também tivemos essa lição, que foi a lição 4. Lição 4. Se eu não estiver equivocado. Segundo ponto, as lutas ao longo da caminhada. Paulo lhe disse, caro jovem, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, Paulo deixa claro que a batalha ela é do início até o fim. Todo o tempo que aqui estivermos, até a vinda do Senhor, os embates deles hão de acontecer. Tempestade hão de se levantar. Mas não esqueçamos nunca que ainda assim Deus tem os seus caminhos nas tormentas. Foi isso que aconteceu com Davi. Nesse tempo de longa fuga, Davi partiu para o território filisteu, chegando à cidade de Gate, a terra natal de Golias. Imaginemos a surpresa do rei Aquis e seus súditos ao ver o matador do gigante ali diante deles. Em uma cena curiosa, fingindo-se de louco, começou a torcer-se, deixou correr saliva de forma descontrolada por sua barba. Essa saliva ela desceu pela barba de Davi. Não está escrito aqui porque é um conteúdo, né, da revista das Assembleias de Deus e não vai ser muito bom falar que recorri aqui sobre a barba de Davi, né? Então vamos continuar. O rei filisteu, convencido de que Davi estava fora de si, permitiu que ele se refugiasse ali. Foi no meio dos seus inimigos que Deus protegeu Davi da fúria de Saul. A forma como Deus age sempre nos surpreende. Nessa passagem vemos o fugitivo sendo protegido pelos seus antigos inimigos. Projetos, imitações de loucura, pelos desertos que tantos perigos esconde. Aqui nós precisamos fazer uma correção em que este rei ele não chegou a proteger Davi, né? Davi se sentiu ameaçado ali quando eles passaram, que ele viu que queria reconhecer ele, que venceu Golias, e ele se fez de louco para poder sair, ser tirado ali daquele local com vida. Foi o que o rei mandou tirar ele, tira esse louco da minha frente. Então ali ele continuou seu viés de fuga. Então não houve ali, nesse momento não houve proteção. Mas o outro determinado rei, né, protegeu ele, deixou seus pais com ele até que ele fosse aí prosseguir nesta fuga, né, de Saul. Nessa passagem vemos o fugitivo sendo protegido pelo Jalemo. A forma como o Senhor trabalha é sempre surpreendente. Basta nós confiarmos na ação divina e descansar convicto do seu cuidado. Segundo subponto, uma questão de fidelidade. A história de Davi nos apresenta lições valiosas, entre elas destaca uma fidelidade que foi mantida intacta, mesmo diante de tantas adversidades e perseguições. Tal virtude destacava-se por sua abrangência e sua inflexibilidade. Não importava a circunstância, a fidelidade do belemita era inabalável. O que fica para nós guardarmos aqui, amada e querida adolescente, diante desse quadro que nós estamos estudando, diante dessa biografia de Davi, que o fato de sermos fiéis a Deus
e mantemos como Davi essa fidelidade a Deus, também não nos exime das falhas. Davi, ele falhou. Diante de Alimeleque, ele mentiu. Deus tem qualquer conveniência com mentira? Deus faz corpo à mentira? De maneira alguma. Mas por conta da fraqueza, ele enganou a Aimeleque para poder obter os seus intentos. E ele disse que tinha sido enviado por Saul quando ele estava sendo perseguido por Saul. E também diante do rei, que ele se fez de louco, dissimulou ali para poder obter a fuga. Pela misericórdia de Deus, ele deu escape para Davi. Precisamos entender isso. A fidelidade não nos torna perfeito e imune de qualquer falha. Isso não quer dizer que nós nos tornamos infiéis a Deus. Mas em muitas situações, nós poderemos agir como Davi agiu por um período, por conta do momento, por conta da estrutura nossa. E Deus tudo sabe, e Deus tudo isso Ele conhece. Na caminhada da provisão do Senhor, terceiro subponto, na caminhada da provisão do Senhor. O Senhor, diante da fidelidade de Davi, proveu tudo o que foi necessário para a difícil jornada rumo ao trono de Israel. Quando somos fiéis e gratos ao Senhor, Ele cuida de todos os detalhes necessários, cumprimenta os seus propósitos para com a nossa vida. Nos mais diversos lugares, em Israel e em território filisteu e Moabita, o Senhor proveu a segurança do seu ungido. Também o alimento foi provido em diversas ocasiões, como nos episódios envolvendo Abigail e Alimeleque, e também eu queria acrescentar aqui, né, aquele que socorreu Mefibosete, quando Mefibosete estava lá, naquela cidade que significa esquecido, né? Esqueci o nome agora da cidade, mas eu queria que todos vão estar se lembrando, né, desse episódio. E diz a Bíblia que aquele homem, da mesma forma que socorreu o filho de Jonatas, ele também socorreu Davi juntamente com outros no deserto quando da fuga, se não foi de Saul, da fuga de Abisalão. Então Davi também teve esse socorro da parte aí deste homem de Deus. Lodebar, o homem que residia em Lodebar, acolheu Mefibosete, como também prestou socorro no deserto para Davi juntamente com outros dois amigos. O cuidado do Senhor também veio no formato de apoio, conselhos sábios e relacionamento edificante, por exemplo, com Samuel, Aimeleque, Gade, Abiatar e Jonas. Enfim, diante de cada necessidade, Davi recebeu o cuidado do Senhor para que pudesse caminhar cumprindo os propósitos divinos. Uma verdade maravilhosa é que jamais estaremos desamparados, mesmo que andemos por vales, desertos e cavernas. Terceiro ponto, tempo de aprendizado. Em Nob, uma espada. Após fugir de Saul, apenas com as roupas do corpo, Davi foi para Nob procurar por Aimeleque. Diante do homem faminto, o sacerdote lhe ofereceu o único alimento que possuía ali, os pães da proposição do tabernáculo. Em seguida pediu também o sacerdote uma espada. Já que estava desarmado e desprotegido, a resposta foi surpreendente. Não havia espada e nem lanças ali, com exceção de uma, a que fora de Golias. A famosa espada que foi usada para matar o gigante estava ali novamente diante de Davi, muitos anos depois. A espada de Golias guardava embaixo do éfode, possivelmente representada a superioridade de Deus sobre os filisteus e manifestações do seu poder diante das ofensas proferidas. Também tinha em si um marco temporal peculiar, apontando dois momentos distintos da vida de Davi. O primeiro marco temporal foi a referência a um jovem que sabia confiar em Deus, rejeitando os instrumentos famosos de guerra, armadura, espada e lança. Se permitiu ser usado por uma forma incrível.
a armadura de Saul não servia. A espada era manuseada com muita dificuldade. E assim, o Senhor usou Davi de forma maravilhosa. O segundo marco apontava para um Davi já com muito aprendizado, forjado homem de guerra, homem de batalhas e grande líder militar. A mesma mão empunhou a mesma espada 2 vezes. Na primeira, uma mão marcada pelos calos do pastoreio. Na segunda, envolta pelas cicatrizes da batalha. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas tudo redundou em um aprendizado, em um amadurecimento. Tempos de caverna. Davi escreveu o Salmo 142 em um momento extremamente difícil, na caverna, talvez de Adulão, em fuga da perseguição feroz de Saul. Lá, na escuridão e no silêncio, fugitivo pôde orar, mediante chorar e confiar com ainda mais convicção no Senhor. Palavras proferidas nesse salmo nos mostram uma alma que se derrama diante de Deus e reconhece sua dependência total. Então, caro jovem, nós podemos tomar essa ocasião de Davi, desculpa, não tinha posto, né? Nós podemos comparar essa atitude de Davi como um momento com a nossa atitude diante dos enfrentamentos, diante da tempestade, diante da maré alta, das ondas que possam se levantar circunstancialmente contra nós. Qual seria a nossa conveniente e melhor atitude? Davi nos ensina. E podemos tomar essa figura de Adulão, da caverna de Adulão, como um momento da intimidade. Davi é exemplo do ensino do Senhor Jesus para nós. Não tinha como entrar no seu quarto, porque não estava no palácio, e fechar a porta para orar ao Senhor. Isso cabe a nós do Novo Testamento. E sob a ordem do Senhor Jesus. Entrar no nosso quarto e falar com Deus. Davi, em todo momento, ele buscava a face do Senhor para buscar orientação, para ter certeza se Deus lhe daria vitória a ele ou não. O Salmo revela toda essa verdade e que nos ensina que Davi ele não usou, não foi levado, não se deixou ser levado pela circunstância para o campo de um descontentamento, para um campo de uma murmuração. Não, Davi, ele buscou a Deus, mostrando claramente que a intimidade com Deus não estava atrelada a Deus ter que abençoar Davi a todo momento, a ter uma vida com exceção, sem qualquer percalço, qualquer tribulação, qualquer momento difícil, não. A nossa intimidade com Deus, caro jovem, não pode estar dependendo ou estar atrelada a isso. A intimidade com Deus tem que estar unicamente ancorada sobre o nosso amor a Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso pensamento, com todas as nossas forças. Assim era o sentimento de Davi para com Deus. E ali naquela caverna, ele orava. Tinha sua estratégia de guerra, de defesa, para se proteger, ou tinha, pela sua experiência já dada por Deus. Mas nunca deixou de cultivar tudo isso sobre o orvalho da oração. Então isso nos ensina muito, caro jovem. Então vou deixar aqui, você pode estar parando o vídeo e estar lendo, tá bom? Vamos continuar, estamos aqui no versículo, observe que ele mostrava total dependência nessa parte aí. Na caverna, Davi reflete acerca dos seus acertos e erros. Tudo retorna à memória e após lágrimas e clamor, vem a constatação que o Senhor é o seu refúgio. Lá na caverna, Deus começou a levantar homens para apoiar Davi. Pessoas que também sofriam, choravam e amargavam história de lamento. Envolto em lágrimas, o futuro rei foi preparado pelo Senhor para conduzir vidas que também precisavam de consolo. Ali já era 400, em que já eram 600.
E assim, muitos foram seguindo Davi e aprendendo importantes lições acerca da dependência divina, integridade e fidelidade. Davi foi até mesmo recebeu a proposta de muitos frente à condição dele poder matar o rei Saul, e ele não fez, porque ele preferiu escolher e esperar em Deus, que Deus viesse a promover a sua vingança com respeito à atitude de Saul contra ele. Sabendo que Davi era ungido de Deus, tinha sido ungido para substituir o reino de Saul. Terceiro subponto, um processo contínuo. A aprendizagem é uma ação contínua. Ninguém aprende de forma instantânea, nem amadurece em segundos. É no processo que somos preparados para os próximos passos. Todos anseiam a linha de chegada, mas é nessa dinâmica que as histórias são escritas e os planos se concretizam. Por isso que o Senhor, ele nos deixa esta promessa, que todas as coisas hão de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia Sagrada nos traz muitas histórias onde o processo foi essencial no desenvolvimento e amadurecimento do escolhido para determinada missão. José foi preparado por 13 anos, Moisés por 80, Josué por 40. Entre tantos outros, esse processo de aprendizagem e amadurecimento se deu na vida de Davi por muitos anos. Desde quando foi ungido por Samuel até quando assumiu o trono de Israel, no pastoreio, na corte e nas batalhas, no deserto, na caverna, entre os povos inimigos, onde passava, aprendia lições importantes. Assim deve ser com cada um de nós. Vivamos o processo sempre conduzidos pela direção divina em nossas vidas. Concluindo, a forma como Davi foi preparado para a sua missão é inspiradora. Diante de muitas adversidades, manteve-se fiel, direcionado por Deus. A sua formação foi o resultado de momentos de sucesso, conquistas e celebrações. Davi passou por períodos de perseguição, lutas e lágrimas. Em todos os momentos, o Espírito de Deus era com ele. Sem dúvidas, um convite a todos nós para nos permitirmos ser forjados pelo Senhor. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Amém? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença e pedimos, Senhor, a tua bênção. Agradecemos, melhor, Pai, a tua bênção sobre este momento, sobre esse período aqui de 52 minutos, em que ainda diante do conteúdo, o Senhor fez nos ver valiosas lições para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, também no período em que estivermos em sala de aula, a acrescentarmos, Senhor, mais e mais, Senhor, no que diz respeito a esse assunto que vai ser tratado em sala de aula ali, na classe dos jovens e também na classe, Senhor, que estiverem juntos adolescentes. Abençoa o irmão, abençoa a irmã, abençoa o jovem, abençoa o adolescente, quem sabe venha a ser designado para estar ali refletindo juntamente com a classe no domingo que vem para esta lição. Faz isso, Senhor, dá-nos um dia, Senhor, maravilhoso na tua presença. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.